nós fizemos um esboçozinho para lermos e trabalharmos juntos, uma vez que, apesar dos valores referentes e os transferentes permearem toda a obra da codificação, eles não estão descritos com essa denominação. Por outro lado, como um de nossos orientadores, o irmão Antônio Grimm, que é o orientador filosófico da SBE e dos núcleos a ela afiliados, tem trabalhado muito em torno dessa denominação, para que nós façamos um entendimento numa ordem mais prática e possamos, portanto, nos encaminhar para ações que sejam mais referenciais para nós e que consigamos melhorar nossos níveis de transferência do que é bom para nós mesmos e para os outros. E ele tem trabalhado muito em cima dessa denominação. A gente compôs um esboço de texto que vamos ler e aí trabalharemos em seguida. Primeiro, vamos pensar assim, o que é fatores, né? O que é fator? Quando nós dizemos, por exemplo, que a chuva é fator de chegada de água para a terra. Quando dizemos que o vento é um fator de limpeza do ar. Agora vamos para uma coisa não tão boa assim. Quando nós dizemos que uma população de ratos muito grande num espaço pode ser o fator para desenvolvimento de doenças graves para os demais seres vivos ali. Aí a gente vai vendo que fator é tudo aquilo que é capaz de ação, é capaz de fazer. Não é verdade? É algo, fator é sempre algo que faz ou que executa alguma coisa. E que uma vez disponível, executa naturalmente. Traz em si a capacidade de executar. Isso é fator. É um dos conceitos de fatores. Porque se nós formos para uma aula de matemática, aí... Mas também vai cair na mesma coisa. Nós pegamos um determinado número e vamos fatorar este número, nós vamos desdobrar o número em quantas vezes ele é possível e cada fator desse é capaz de fazer uma representação no espaço, seja espaço na ordem física, seja espaço na ordem do sentido. Então a gente vê que também lá o fator é algo capaz de fazer. Né? Vamos fatorar o número 10. Vamos fatorar o número 1000. A gente vai ver que a gente tem muito mais fatores na ordem 1000, quando decompusermos o número 1000, do que temos no número 10. E, portanto, nós temos muito mais unidades capazes de operar. Aí a gente vê que o conceito dá no mesmo. Num primeiro momento a gente pensa que é diferente, mas quando a gente vai fazendo um entendimento na ordem fática daqui da Terra, a gente vê que é a mesma coisa. Então, fator é tudo aquilo que é capaz de fazer, de executar e de, portanto, desdobrar num produto. E uma vez que desdobra num produto, não há como aquilo não influenciar no meio. Vai influenciar para o bem ou para o mal. E esses grandes mestres vêm nos alertando, nos orientando, nos trazendo elementos para aprendermos a trabalhar fatores que nos impulsionem ao bem, que nos faça nos sensibilizar, nos otimizar, nos colocar em ação em torno do bem. E, inclusive, eles vão nos orientando, eles vão nos trazendo elementos que são fatores para nos ajudar a buscar ajudas. Buscar a porta que nos é pertinente. E assim vai. Tanto que eles, fundando religião ou não fundando religião, eles nos deixam verdadeiros sistemas de ideias que são impulsionadores na ordem do bem. Cristo não fundou religião. Nosso irmão Buda fundou. Deixou um verdadeiro conjunto de ideias que impulsionam pessoas para a ordem do bem. Francisco de Assis não fundou
utilizou de uma religião já estava fundada e otimizou-se dentro daquela religião e fez um trabalho maravilhoso e continua fazendo. Então, são pessoas que são grandes fatores e vão nos orientando para utilizar os fatores que estão em nós, que estão no nosso entorno e que nós vamos aprendendo a trabalhar. Agora vamos para os fatores, para referentes. O que é referente? Né? O que esse fator, o que essa palavra referente, após a palavra fator, está nos dizendo? Então, são nossos referenciais, são as referências. Aí já cai para o conjunto de valores morais. E os transferentes, que são as capacidades que cada um de nós traz, e que todos no cosmos trazem, de transferir. E quando falamos todos, nós não estamos falando apenas dos considerados mais inteligentes, que a gente só considera porque não é, todo mundo é igualmente inteligente. Até então a gente dizia que o homem é o mais inteligente, mas quando a gente vai estudando melhor todos os nossos irmãos em classes evolutivas diferentes, nós vemos que em termos de inteligência todos trazem igual, e o desenvolvimento dessa inteligência, o acessar dessa consciência inteligente que há em cada um, é que é diferenciada. Mas a inteligência está ali a mesma, né? É a presença de Deus em todos, ela é a mesma. Quando diz que Deus é onipresente, está dizendo que a inteligência que está nesse rapaz está também em mim, está também no nosso irmão rato, na nossa irmã barata, no nosso irmão camelo e na nossa irmã ameba. A inteligência está lá. E cada um vai expressando através da sua abertura de consciência. Não gostou muito dessa afirmação não, né? Mas está lá. E se a gente for conviver com eles, quem sabe vamos nos surpreender. Eu até tenho pena das pessoas que já nasceram urbanas e permaneceram urbanas até desencarnar. Eu digo que elas perderam nessa encarnação. Claro que elas tiveram outros ganhos enormes com relação a nós que desenvolvemos no meio rural, um pedação de nossa encarnação. Mas essa parte aí eu sei que é uma perda. Não conviver de perto com a natureza vegetal e com a natureza animal. Ter convivido de perto mesmo só com a natureza humana. E até faz alguns soslaios de convivência com a natureza mar, com a natureza sol. Mas como esteve sempre muito dentro de um perímetro muito delimitado para o humano, a pessoa acaba não embarcando como um homem que aprende desde muito cedo a ter que mergulhar na natureza vegetal e na natureza animal para fazer até mesmo a sua sobrevivência. Ele aprende a embarcar mais nessas experiências com a natureza outras. E aí as referências ficam diferentes na sua construção e a transferência também. Mas o importante é que nós todos temos a capacidade, nós todos trazemos referências, nós todos trazemos a capacidade de transferência. E é em torno disso que nós vamos trabalhar hoje. A mensagem de Cristo, nós com nossas referências, fazendo a transferência para alcançar melhor esse grande mestre. E inclusive nos sentirmos mais próximo do trabalho que ele nos deu exemplo. Ele efetivamente foi um homem de trabalhar as suas ideias na prática, não é verdade? Ele abre mão de toda uma estrutura social e passa a fazer, eu diria, o seu mestrado, lidando com as classes, se expondo, às vezes açoitado, mas sempre conseguindo ser fiel aos seus princípios. Isso é um grande exemplo para nós.
Então vamos lá. Fiz uns resuminhos para todos entenderem essa questão de valores referente, transferente e tal. Valores referentes é o nosso conjunto de valores axiológicos, nossos valores morais, que são os elementos que norteiam nossa vida, influenciando sobremaneira a nossa produção moral, influenciando sobremaneira o nosso crescimento espiritual. Podemos dar como exemplo a fé, a capacidade de trabalho positivo, a benevolência, a resiliência, a esperança, a justiça, o amor ao próximo, a caridade. Todos sabem o que é resiliência? Alguém aí não sabe o que é resiliência? É a capacidade que nós temos, quem sabe até de nos amassar, até de nos arranhar, até de fazer manchas roxas na nossa alma, mas não nos quebrarmos, não nos amassarmos a ponto de não voltar. Vamos pensar numa latinha de bebida descartável e vamos pensar numa esponja de lavar vasilha na cozinha, enquanto ela está boa, né? Se eu pegar uma latinha de bebida descartável e amassar, ela não vai voltar ao ser o que ela era. Porque ela não apresenta a resiliência que a nossa esponja de cozinha, especialmente quando ainda está em bom estado, traz, que é nós acabarmos de lavar uma coisa que deixou um caldo bem sujo nela, bem engordurado, que vai fermentar e juntar fungos, bactérias e etc. E nós podemos espremê-la, tirar todo o caldo sujo e ela vai voltar a ser o que ela era antes. Ela apresenta resiliência. Resiliência, numa tradução bem rápida, é essa capacidade que nós temos de voltar a sermos o que sempre fomos e muito especialmente o que já éramos naquele instante ali. Nós somos capazes de fazer esse retorno, independente do que nos acontecer. Estamos falando da ordem moral. Na ordem física, nós sabemos que os conjuntos físicos, por serem da terra, como o nosso mestre nos colocou, o que é da terra traz as características da terra. Então, dependendo do grau de agressão que fazemos, o tecido não conseguirá se reestruturar se as células que foram agredidas até o ponto de não conseguirem restaurar forem células perenes. Porque mesmo nosso sistema bioquímico, se nós nos machucarmos, mas tivermos a boa vontade de fazer os hábitos e os procedimentos necessários, aquelas células que não são perenes serão repostas e a gente voltará a ser o que era antes. Porque ele também apresenta seus níveis de resiliência, sua capacidade de autorregulação e de autorregeneração. Aqui dos fatores referentes ficou claro para todos que é o que Cristo, por excelência, se esforça em trabalhar conosco e deixar esse legado. Lembramos que os valores referentes são os mesmos para todos, mas o acervo de cada indivíduo no que diz respeito ao seu desenvolvimento é pessoal, particular. Sendo pessoal, sendo particular, dá para termos esperanças com relação a nossos irmãos naqueles fatores referentes que porventura ainda não tenham alcançado. Não dá para fazermos expectativas. Não dá para estabelecermos expectativas de curto prazo. Dá para, na esperança, trabalharmos e, como bons semeadores, fazermos a semeadura, regarmos, adubarmos, carpirmos, quantas vezes necessário para que aquelas sementes germinem, produzam e nós sintamos a beleza do processo evolutivo. Fatores transferentes é a capacidade que cada ser em si traz de transferir, desde informações através das comunicações até elementos na ordem material.
Agora vamos pensar em alguns fatores que nos ajudam na transferência, que são os chamados fatores transferentes na ordem emocional, psicológica, etc. Como exemplos, afetividade, capacidade de comunicação, memória associada a linguagens, boa vontade para com o próximo e para conosco mesmos, alegria, otimismo, capacidade de trabalho, etc. Então vamos lá ver se ficou claro aqui. Essas habilidades que nós mediunicamente fomos constituindo nos permitem colocar em marcha fatores que queremos transferir. Já sabendo que essa transferência é um processo de disponibilização que nós fazemos. O outro vai recolher, como a gente leu no anterior aqui, ele vai recolher, vai internalizar. Alguns lá na nossa família a gente pensa que nem internaliza, mas internaliza. Alguns levam tanto tempo para demonstrar assim, qualquer, pelo menos, ensejo de prática naquilo, que a gente pensa que não ficou nada, mas ficou, a gente não deve desanimar, ficou algo semeado através do processo de transferência que nós trazemos, que é a capacidade de disponibilizar o que já alcançamos e cosmicamente permitir que no movimento aquilo se instale. E aí vem de novo, se instale, é como um bebê instalando no útero. Né? A gente faz sexo em dia fértil com um senhor fértil, ocorreu um engravidamento, aquele microembriãozinho vai nidar num cantinho do útero, essa é a nidação. Nossos conceitos todos passam por essa prática, faz a nidação num espaço de sentido daquela criatura, e daí os insumos vão chegando, e com muita fé em Deus, aquilo vai todos os dias recebendo elementos e criando condições para vir a expressar, vir a frutificar. Eu vou ler um exemplo de fator transferente na ordem bioquímica, para os senhores entenderem melhor. Mas lembrando sempre que ler na ordem bioquímica não quer dizer que nós estejamos afirmando que fator transferente existe só na ordem bioquímica. Não. Para nós espíritas, tudo que existe na ordem material, o material se funda no imaterial. Esse tem que ser o ponto básico do nosso entendimento aqui. Tudo que existe no nosso organismo, por exemplo, existe na ordem imaterial. O espírito encarnado aqui permite que, para que esse conjunto todos os dias se renove, para que esse conjunto todos os dias tenha condições de estar a serviço do espírito, com aqueles elementos da ordem imaterial, vai construir o material, já que o conjunto é bioquímico e precisa do conjunto material. Mas ele se funda, ele nasce, ele se alimenta do imaterial. E a gente deve se dar por muito feliz hoje que nós já temos alguns médicos com cabeça boa, percebendo que quando a pessoa, que eles estão ali tentando agenciar um processo de curar, não apresenta essa ordem imaterial mais para cima,
mais otimizada, eles reconhecem que os resultados não são os mesmos. E alguns chegam a desanimar. De vez em quando alguém nos procura, porque o médico pediu para ele nos procurar. Olha, eu estou vindo aqui porque meu médico falou para eu vir aqui, porque do jeito que eu estou, ele não consegue fazer resultado. Eu já estou nele, uns dizem que estão há 2, outros há 3, outros há 4 anos e não tem melhorado. Ele pediu para eu vir aqui falar com os senhores aqui, com a senhora, para ver o que vocês podem me ajudar a fazer. Isso é o reconhecimento que falta algo, falta uma estrutura melhor no imaterial para o material se estabelecer. E muito especialmente, na maioria das vezes, está ligado a essa chave maravilhosa dos fatores referentes e os fatores transferentes. Uma harmonia entre os dois, para que se estabeleça uma ordem bioquímica boa. Então vamos lá, fatores transferentes orgânicos. No imaterial, ficou mais ou menos claro que nós trazemos a capacidade de comunicação, que nós trazemos a afetividade, que nós trazemos a capacidade de amar, que nós trazemos a capacidade de querer, nós trazemos a boa vontade, nós trazemos o sentido de ir observando e vendo assim, por esse caminho eu não estou alcançando os resultados que eu preciso alcançar. Quais são as portas que eu devo bater? É a do psicólogo? É de um psicanalista? É de um homeopata? É de um floral de bar? É de uma pessoa ligada ao tratamento através da cura tântrica? É através da cromoterapia? Eu tenho que buscar o budismo? Eu estou no espiritismo e não estou me encaixando bem? Será que os conceitos budistas me alcançam mais? Me ajudam a me revitalizar melhor? Porque às vezes, são sistemas de ideias que vão ajudar a pessoa a lidar melhor com seus fatores referentes, que são suas referências, e com sua capacidade de transferir. E reconhecendo que o nosso sistema é um sistema de transferência, o físico mesmo. O espírito é um sistema de transferência, tanto que nós estamos sempre procurando interagir. Dificilmente, a não ser esses monges, são pessoas num padrão excepcionalmente bom de equilíbrio emocional, e eles são felizes vivendo sozinhos, porque eles não se sentem sozinhos, é bom saber isso, né? Eles o tempo todo se sentem integrados ao cosmos, acompanhados, assistidos. Então, para eles não existe o só. Mas nós que ainda não temos essa autonomia toda para ir para o alto do Himalaia, morar num mosteirozinho sozinho lá e se sentir acompanhado o tempo todo e integrado ao grande cosmos e no movimento produzindo, porque eles são de produção. A gente pensa que eles estão parados, né? Mas quanto eles produzem de massa crítica para a paz, por exemplo? Quanto esses homens produzem, homens e mulheres, produzem de massa crítica para o equilíbrio, para a preservação do planeta, para uma vida com mais simplicidade, para uma vida com menos exaurimento do nosso planeta. Então são um pessoal com uma produção alta, só que aqui, né, no imaterial. E se a gente não tiver cuidado, nós agarrados o pé no chão e a mão numa carteira de dinheiro e a outra numa bolsa de supermercado cheia de bens de consumo material, a gente é capaz de imaginar que Deus me livre de ficar lá sem fazer nada. Porque a gente encara como não fazer nada. Mas quais são os fatores referentes que movem essa pessoa a estar lá, de altíssimo padrão? E quais são os fatores transferentes que eles trabalham? Se a gente conversa com eles 10 minutos, a gente gostaria de conversar há 10 anos seguidos e sai certo de que trabalham valores transferentes em alta intensidade e velocidade. Aí vamos nos valores transferentes orgânicos, que é na ordem bioquímica. Uma das classes de fatores transferentes é o bioquimicamente falando. São pequenas moléculas mensageiras formadas por proteínas
que são produzidas pelas células do sistema imunológico, os chamados linfócitos T. A mensagem que elas providenciam, olha que lindo que é. Isso é para a gente ver o quanto o sistema é espiritualizado, porque o nível de inteligência e perspicácia não tem como não haver uma agência inteligente no gerenciamento. A mensagem que elas providenciam é uma descrição específica de um patógeno invasor, ou seja, de um invasor produtor de doenças. Usando fatores transferentes, as moléculas mensageiras, frutos desses linfócitos T, podem transferir a capacidade de reconhecer o invasor. Em outras palavras, um linfócito T diz aos outros como o inimigo se apresenta, de que forma ele age, de forma que se possa montar um ataque coordenado para uma defesa coordenada. Eles também permitem ao sistema imunológico relembrar condições para as quais a imunidade já foi estabelecida. O fator transferente forma o núcleo da inteligência do nosso sistema imunológico, pois estas moléculas transferem para outras moléculas, e especialmente para as oriundas delas mesmas, memória e conhecimento. Memória e conhecimento imunológico. Por analogia, pode ser aplicado em todos os segmentos do conhecimento estes conceitos. O fator transferente, somado ao fator referente, indica, por exemplo, para cada um de nós, que vocábulos, que conceitos, quais valores podem e devem ser transmitidos. Tudo o que existe no universo possui uma valoração e pode ser transferido de uma área para outra, de um indivíduo para outro. Assim, nos indivíduos existe fator transferente de sinais elétricos. Todos nós, né? Estamos produzindo sinais elétricos que nós, com eles, nós produzimos nossas vibrações. Essas vibrações são as que nós disponibilizamos para o cosmos. São as mesmas que nós carregamos de sentimentos, de intenções e, portanto, de capacidade de estruturar mudanças. E remetemos para irmãos nossos que nós julguemos estarem necessitados. Olha que lindo, hein? Produz os sinais elétricos, que é uma classe de fator transferente, né? Produzimos lá, na nossa usinagem, os sinais elétricos. Com eles se unem, formam grandes cadeias, são as vibrações. Essas vibrações nós disponibilizamos e somos capazes de carregá-las, e elas são, graças a Deus, carregáveis e recarregáveis de intenções, vontades, sentimentos. E assim que nós podemos atender um no Canadá, podemos atender o outro na China, podemos atender o outro na Patagônia chilena ou na Patagônia argentina. Podemos atender pessoas ao mesmo tempo. Os espíritos acham que nós nos subestimamos na nossa capacidade de atender. Nós estamos nesse processo de subestimar, e subestimar inclusive a nossa capacidade de trazer referências boas e a nossa capacidade de transmitir, que é a transferência. Nós não nos vemos desdobrando mais de uma vez. E segundo eles, nós somos capazes de desdobrar nosso perispírito, através do gerenciamento do espírito, é capaz de desdobrar em até 200 vezes. E atender segmentos, vamos pensar pessoas em segmentos diferentes. Nós podemos atender um que esteja com uma patologia na ordem física,
num hospital no Canadá. Somos capazes de atender um que esteja naquele momento passando por um grande impacto na ordem emocional. Um outro que naquele momento esteja passando por um impacto, por uma colisão de automóveis. Que para isso, o que nós mais precisamos é passar a nos reconhecer, como o linfócito T aqui reconhece, nos reconhecer através do intuitivo. Tivemos uma sensação, por exemplo, triste. Meu Deus, eu não sei o que é. Seja o que for, quero fazer o meu melhor atendimento. E pôr a nossa energia e a nossa capacidade de atender. Com as referências que nós já trazemos, a vontade de ajudar, a vontade de um mundo melhor, de pessoas saudáveis. Somos capazes de transferir e chegar na pessoa em tempo real. Porque esse processo com os nossos fatores referentes, as referências que já constituímos, e a capacidade de transferir, acontece em tempo real. Não depende de eu estar mais perto fisicamente da pessoa para chegar a ela esse atendimento na ordem espiritual. Está ficando claro isso até aqui, gente? Hã? Porque é importantíssimo nós nos darmos ciência da capacitação. Não é nem nos capacitarmos. O que os espíritos orientadores dizem, capacitados os senhores estão. Falta o reconhecimento. E é numa aula dessa que ele pediu para quem tivesse um pouquinho de formação em bioquímica e tal, montasse um esboço, um conceito ligado à bioquímica do organismo, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, vamos dizer, essa bioquímica imaterial que está aí acontecendo, que não deixa de ser uma bioquímica. É um ser encarnado que está usinando, está produzindo sinais elétricos, produzindo vibrações, que ele carrega com seus sentimentos. E os sentimentos são alimentados, recheados de nossos valores referenciais. As referências que nós já alcançamos. Já alcancei a referência do amor, já alcancei a vontade de ajudar, já alcancei a vontade de ver todo mundo saudável, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Essas referências todas a gente colocar em movimento, independente das dificuldades que estamos tendo na vida pessoal. E aí eles nos pedem para, qualquer que seja o problema que estivermos vivendo, nos esforçarmos e através dos fatores referentes, a gente olhar todas as referências que temos para reconhecer o que temos de bom naquele momento acontecendo e fazer um balanço no tudo de bom frente àquele elemento que está nos desgastando. E aí, nesse balanço, nós dizemos, este elemento não pode ocupar mais do que 10% do meu ser. O meu ser no sentido de referências, né? Por exemplo, luto. Estou em luto porque desencarnou minha mãe. Já desencarnou mesmo, a gente pode desencarnar o desencarnado, né? Estou em luto porque desencarnou minha mãe. Tá. O desencarne é lei aqui na Terra. Eu cheguei ao mundo, essa possibilidade já estava escrita, a possibilidade dela ir, não estava escrito quando, nem onde, nem como, mas que iria. Eu já trago isso registrado na minha consciência. Significa que na convivência com todos os meus irmãos, primeiro a convivência comigo, aí é que é a transferência pessoal. Isso tudo vai para chegar no caso da transferência pessoal. Na convivência comigo, eu já sei que estive desencarnando e reencarnando bilhões de anos seguidos. E nesse processo dessa caminhada de bilhões de anos de evolução, seres meus queridos, parentes e etc., desencarnaram bilhões de vezes. Então eu trago na minha ficha experiencial o desencarne, eu trago condições de administrar. Aí, como a cultura latina, vamos falar da nossa, não posso falar de outra,
como na cultura latina não se trabalha bem o desencarne e vai nos colocando várias formas de sofrer por desencarne, eu fazer essa revisão e já tentar alterar essa cultura que está dentro de mim, melhorá-la e transferir para mim mesma a síntese dessa observação, desse momento e tal, e encurtar o luto. E além de encurtar em prazo, encurtar em dimensão. Ele não me locupletar por inteira, ele não me encher por inteira. Ele ocupa parte de mim e parte fica disponível para a minha vida que está fluindo aí, de cuidar dos filhos, do marido, da família, do centro espírita, da profissão, dos irmãos e etc, etc. E a gente saber alocar as coisas. Então aí ele estava dizendo que nós temos fatores transferentes, e paramos nos sinais elétricos que compõem as vibrações, fatores transferentes de massa. Como é fator transferente de massa? Uma informação tem massa? Depois do nosso irmão Einstein, será que existe alguma coisa sem massa? Ele diz que energia é igual a massa, né? A diferença é que uma energia densa tem mais massa. É uma massa mais pesadinha. Uma energia quintessenciada, vamos pensar numa energia bem sutil, vamos pôr aqui, energia quintessenciada, vai ser uma massa bem levezinha, mas que tem massa, tem. Então, quando nós pensamos em massa, em fator transferente de massa, não é apenas a massa de transferir 1 quilo de arroz para alguém que não tem arroz para comer. Transferir um dinheiro para alguém que não tem como pagar uma conta de luz, que está enfermo, não pôde trabalhar, o povo que recebe, pagou de remédio, de exames, transfere um dinheiro. É uma forma de massa. Mas nós transferimos massa através de nossa massa crítica. É massa. Aquela moça compôs conhecimento, suponhamos, na área da nutrição. E ela está ali o tempo todo melhorando a massa crítica de todo mundo que passa por ela, transferindo conceitos, informações e incansavelmente, ela o tempo todo está transferindo massa crítica e pode saber que tem peso. Porque ela transfere através de uma produção de energia que ela vai carregando com seus conceitos, com seu conhecimento, com sua sabedoria e vai fazendo isso chegar na pessoa. Quanto mais ela usar dos valores referentes dela, que são as referências no sentido do afeto, etc, etc, mais ela vai conseguir sensibilizar as pessoas para que elas aproveitem aquilo em menos tempo. Passem a utilizar efetivamente o mais rapidamente possível. Massa é fator transferente de mentalidade. Isso aí hoje a gente com a internet, uma sociedade de 10 bilhões de pessoas, a gente nem precisa parar para explicar, né? Massa crítica, fator transferente de ideologia. Ideologia. Massa crítica de fatores transferentes de conceitos, de práticas, de costumes, de hábitos, de tradições. Agora vamos pensar no Natal. Pensando no Natal, nós cristãos comemorando o aniversário de nascimento do nosso grande mestre, que é o reencarne de nosso grande mestre. Quais são os valores referentes para os quais esse grande mestre nos chama a atenção? Então, primeiro nos referentes. Quais são os valores referentes para os quais ele nos chama a atenção? Aí é cada um se respondendo. Quais foram as referências que Cristo trabalhou? E que Cristo trabalha
e que o Cristo que está em nós trabalha. Porque num país cristão, até bem pouco tempo, o número de religiões orientais no Brasil, inclusive, não era nem considerado pelo censo. Era tão baixinho com relação ao número de cristãos que não era considerado tendo... Não sei se os senhores leem essas estatísticas. Até eu, bem moça, não tinha número. Era tracinho. Outras religiões era só um tracinho lá. Significa que nós trazemos um arcabouço construído em nós dessas referências desse mestre. Fomos produzindo uma cultura muito voltada para o materialismo e para o consumismo, que foi nos fazendo tripudiar sobre os fatores trabalhados pelo nosso próprio mestre. E agora nós temos condições de fazer revisão e nos perguntarmos, até mesmo porque estamos vivendo uma crise econômica que é planetária, não é só o Brasil. Nós temos países que estão melhores, porque já estavam melhores antes. Quem já está mais bem estabelecido, vem a crise e mesmo que perca muito, ainda sobra um pouco. Não é verdade? Não é assim? Quem já tem pouco, quando sofre uma chacoalhada, perde quase tudo que tinha. Mas a crise econômica hoje é mundial. Nós temos uma crise de água doce no planeta, né? Vamos pegar eu, Dona Rosa, né, Dona Rosa? Nós duas, gente. Somos os da casa a gente pega para as coisas ruins. Eu e Dona Rosa, quem sabe quando estávamos moças, já bem adultas, e eu digo para vocês, muito adulta, não tinha noção que a água do planeta ia esgotar. Que a água doce era esgotável. Que os rios que passavam no meu vale do Jequitinhonha lá já é seco, que é danado, mas ainda tinha uns rios passando. Na minha cabeça que aquele rio ia existir. Sempre. Eles não existem mais. Imagina. Ainda nem me transformei numa peça de museu, nem me transformei num retrato pendurado lá no quarto da dispensa, que morreu há não sei quanto tempo atrás, mas olha ela aqui, no retratinho lá na parede. E esses rios já secaram. E assim tem outras regiões, não só no Brasil, no planeta. Então, no momento em que nós estamos percebendo isso, que há um empobrecimento, que há falta de água, e que nossos referenciais, nós trazemos referências do nosso grande mestre acerca de simplicidade, de ponderação. Nós trazemos referência no sentido de comedimento, no sentido do que é necessário para ser feliz. É pegar os evangelhos dele, a gente vai encontrar um manancial enorme de orientações para isso. E que nós podemos transferir isso para nós. E daí conseguirmos transferir para terceiros. É claro que num primeiro momento transferimos através do imaterial. É o pensamento, é a prece. Quem sabe, para algumas pessoas, não dá para a gente falar no Natal comedido. Também não temos o dever de participar de Natal de desvario. Qual o dever? Nenhum. Nós podemos ir e marcar nossa presença física e afetiva social, uma vez que é nosso grupo familiar. E nós vamos medindo as nossas ações. Medindo o que é possível fazer. Com vistas ao futuro. Que futuro eu quero para o Natal? Eu quero um Natal comedido. Para todos. Hoje dá para ser comedido o meu. Mas um dia será para todos. Trabalharemos no imaterial para chegar a se materializar
ao longo da caminhada. Nós percebemos que as novas gerações estão chegando mais sensibilizadas para este Natal mais comedido. Sofre uma educação que é uma pressão violenta para o não comedimento. Mas a gente já vê uns na família da gente dizendo: mamãe, não quero nada. Mamãe nem compra, já tenho muito. Não vou comprar. Ah, então compra, mas já tenho muito. Família que está tendo a experiência da pessoa, da criança dizer: então compra, eu vou dar para uma criança na rua, porque pela roupa que eu vi nela, acho que ela não tem as que eu tenho. Então, para a gente ver que não estamos sozinhos. Que quando esses grandes mestres nos deixam esses referenciais, e Deus nos concedeu a capacidade de transmitir, que é a transferência, os fatores transferentes, nós não estamos sozinhos nem desamparados, nós não estamos sem uma boa ferramenta. Nós temos as ferramentas, várias, temos que acessá-las em nós. Nessa pergunta de quais são os fatores referentes para os quais o nosso grande mestre nos chama a atenção, quem sabe em primeiríssima mão nós vamos ver que o amor ao próximo, a humildade, a caridade, o espírito de justiça, de simplicidade, a lealdade aos princípios. E já sabendo que lealdade aos princípios não nos dá o direito de agredir e quem sabe de fazer enfrentamentos agressivos, mas fazer um enfrentamento diplomático. Dá-lhe trabalho, porque não é fácil construir enfrentamento diplomático, porque a vontade da gente é falar direto, a nossa vontade de posição é colocar logo, mas colocar logo numa humanidade que ainda está belicosa, que há uma atmosfera de belicosidade, por mais que a gente coloque em tom de paz, nós não sabemos como o outro recebe, como ele processa. E a diplomacia é isso, é a gente olhar o terreno, olhar as pessoas e avaliar. Posso dizer em palavra, eu só posso dizer em prece, e Deus através de outros fará o resto. E saber que faz. Não podemos ser omissos. E a dificuldade está aí, o jogo, né? Não posso ser omissa, mas eu tenho que saber como agir, como falar, para ser uma verdadeira discípula do meu mestre. Na ação de fazer o consumismo e etc, etc, e na ação de manter os grupos sociais com muita fé em Deus unidos, porque eu não posso ser um fator de desunião, porque como nós estamos interligados por rede a todos os demais da Terra, se eu for um fator de desunião, eu promovo a possibilidade da desunião em muitos grupos. E no momento em que a humanidade está extremamente chacoalhada e quase que balançando para a desunião. E nós temos que ser quem puxa para a união. Mas graças a Deus, temos Cristo, com todos os seus referenciais e todos os demais mestres. Nós temos em Buda uma pessoa que sempre nos convidou a ir pelo caminho do meio. É a diplomacia que ele propõe, entre outras tantas coisas. Busque o caminho do meio. Vários dos textos dele em suma, nos convidando a buscar o caminho do meio. A gente é contemporâneo de um mestre da paz que é Gandhi. Conclama os indianos a cruzar os braços sobre o peito e enfrentar o exército inglês. Olha o que significa isso, enfrentar um exército com os braços cruzados. Porque com os braços travados aqui, não correriam para a possibilidade da violência. E eles ganham. Não? E ele, quantas vezes açoitado,
E nenhuma vez traiu os princípios, mas nenhuma vez foi para a violência. Nós temos um Martin Luther King, que também é nosso contemporâneo, que lutou pelos direitos sociais. Nós temos Mandela. Direitos civis. Direitos civis. Nós temos Mandela. Então, se por um lado nós temos muitos exemplos para a belicosidade, nós temos muitos exemplos para o equilíbrio social e para a paz. E nós haveremos de, com nossos fatores referentes, nossas referências, ir todos os dias construindo os fatores que haveremos de transferir a nós mesmos no primeiro instante, para conseguirmos transformar em possibilidade de transferir aos nossos irmãos. Já sabendo que desde o primeiro instante em que estruturamos qualquer fator dentro de nós, ele já está disponibilizado. Porque o sistema é elétrico. Ele é energia. Não é como, para eu sair daqui até ali, como massa, eu levo o tempo que eu gasto para fazer a caminhada. Como massa. Mas no momento em que eu pensei em sair daqui e ir para cá, no imaterial, eu já tinha chegado lá. É o cuidado que temos que ter com o nosso pensamento. Ele chega no instante em que pensamos. Ele começa a produção no instante em que pensamos. Por outro lado, é uma maravilha. Imagina você ter a sua maior ferramenta, que é a que ninguém vai tirar de você. A idade poderá tirar de mim a capacidade de caminhar. Não é não? Se eu me estatelar daquela escada por falta de cuidado, de atenção e etc, e for rolando em cima dos braços e perder os braços, então a falta de atenção me tirou os braços. Não foi mais ninguém, né? Minha falta de atenção me tirou os braços. Mas o pensamento não vai tirar. Nem que eu sofra AVCs, um detalhe, nem que eu sofra AVCs, que destrua o cérebro. Alzheimer, que destrói o cérebro. Quem pensa é o espírito. Eu não vou conseguir, por exemplo, acometida por um Alzheimer, não conseguiremos fazer com que o pensamento do espírito tenha a ferramenta, que o pensamento que o espírito produziu encontre a ferramenta necessária para fazer a expressão através do corpo físico para outras unidades encarnadas em corpos físicos. Mas o pensamento está acontecendo ali. E acontecendo normal. Só falta a maquinaria para fazer o processamento. É algum síndrome de Down. O espírito pensa normal. A máquina foi formada com uma, vamos dizer, uma desigualdade que não permite que chegue ao final sendo transmitido. Pois não. Daí, assim, a felicidade de algumas crianças, por exemplo, que têm um comprometimento cognitivo, né? Uhum. São felizes. Eu tenho na minha família uma criança que é feliz e tem um comprometimento cognitivo. Vai ser nota pelo olhar, tudo, pelo sorriso, que é o espírito que é feliz. É o espírito. Seria isso? Nós temos uma síndrome de Down, sobrinha minha. E ela vive como nós todos. O que nos felicita ela, ela expressa a felicidade. O que nos entristece, entristece a ela. Anteontem a mãe me ligou, triste, porque ela estava profundamente triste. Ela entrou numa profunda angústia, que são 3 irmãs, ela é a mais nova. A irmã mais velha tinha já um bebê, casou e tem um bebê. A irmã a do meio casou, não tinha bebê. Aí ela estava bem. Eu não tenho filho e minha irmã também não tem filho. Agora essa irmã tem filho, nasceu domingo agora. E ela entrou em profunda angústia. Porque eu também quero ter um filho, eu não vejo como ter um filho. Ela fala. E ficou angustiada.
amuada lá no canto, chorando. E aí a gente pede ajuda aos bons espíritos que conversam com ela. Isso a gente conversa, a gente explica e pede a Deus, aos bons espíritos que ajudem a sair daquele contexto. Mas para você ver, a mesma crise que nós temos, inclusive que algumas mulheres têm uma vontade louca de não ter filho, e quando não tem até que ir para um psicólogo para ajudar a sair daquela coisa, aquela angústia de não trazer ao mundo um filho, você vê que eles têm também. Porque o espírito vive as experiências daqui da Terra todos. A diferença está no sistema, que não foi estruturado exatamente como devia para ter uma ordem normal. Então eu vou ler a síntesezinha do nosso texto, que é: quais são os fatores transferentes que podemos utilizar para sermos da melhor maneira possível verdadeiramente discípulos do cristianismo, discípulos do Cristo? Que herança deixamos como legado para as próximas gerações, uma vez que o que fazemos uma ação, estruturamos uma ação. Essa ação a gente começa por repetição, ela se torna costume. Na medida que você vai repetindo um costume, ele se transforma em hábito. E na medida que você vai se expressando num hábito, outras pessoas vão também, aí já começa a ser tradição. Que tradição eu quero passar para as próximas gerações acerca do aniversário de nascimento do meu grande mestre? Que tradição eu quero passar para essa geração? E como nós somos espíritas, somos reencarnacionistas, qual é a tradição que eu quero encontrar aqui? Eu encontrei essa, de uma mesa com 6 bichos, uma porca, uma vaca assada, a perua, a Chester. Não, mas tem gente que não come nada disso, tem que ter também um frango. Faltou o bacalhau. Ah, da Célia, bacalhau. É descendente de portugueses, não pode faltar. Tem um bacalhau também. Então, eu quero passar essa tradição, ou pelo menos eu quero maneirar e ter um bicho. E entrar num consenso com a família. Olha, vamos ter só um bicho, já vai matar menos. Já que gastou um aguaceiro danado do planeta para produzir esses bichos para a noite de Natal, mas vamos pelo menos consumir menos, né? O que você vota? Né? Num primeiro momento tem que ser na base da votação mesmo. O que você vota? Você vota na perua, na porca, na vaca? Quem vai ser o candidato à morte? Hã? Já tem o peru. Tem o peru. Esqueci do peru, menina. Não pode, ué. Ele tem que escalar. Esqueceu o peru. Ele é um dos que morrem mesmo. Até na véspera. Morre de véspera. Os outros... Não, mas hoje já não é de véspera mais, né? Com as granjas lá em Santa Catarina. Já morreu em julho por aí. Então vamos lá. Que herança queremos deixar? Lembrando que nós retornaremos e encontraremos a tradição que nós alimentarmos. Já saber que a gente não encontra também de vítima. Porque a gente gosta de ser vítima. Não, eu não contribuí para isso, eu já achei. Ah, tá, e quando você esteve aqui? Será como era seu perfil? Porque pelo seu perfil hoje, eu acho que você alimentou mais ainda. Porque o seu perfil hoje ainda é de comer pelo menos uma vez ao dia, 7 dias tem que ter um bicho, significa que você contribuiu, foi muito para esse Natal, você está tendo. Não se assuste não. E nós irmos tentando essa mudança com muita fé em Deus, para que nós possamos nos sentir felizes com o nosso passo evolutivo. Passo evolutivo. Desencarnar e perceber que, na medida do meu possível, eu me esforcei para me espiritualizar, através dos sistemas que eu consegui desenvolver com esforço, com empenho. O que é necessário para sermos felizes, reunindo-nos em família, confraternizando, para vivermos momentos efetivamente alegres, é o amor em nossos corações.
que ele seja o nosso maior fator referente e que nós estejamos nos especializando em fazer da melhor maneira possível a sua vivência. Sua vivência é tão iluminadora e tão plena que com certeza se transmite, portanto, se transfere. Chega aos corações. Transferir de maneira alguma significa que a pessoa tem a obrigação de receber o bem transferido e já reproduzi-lo, mas sentirmos que ele está semeado naqueles corações com quem convivemos. Importante sabermos que os fatores referentes e os transferentes coexistem e simultaneamente produzem desdobramentos de acordo com nossas linhas de ação. Percebemos que Cristo, o maior de todos os potenciais em valores referentes, se despojou, saiu a campo, trabalhou através dos fatores transferentes possíveis de época. E nós, hoje, já podemos alargar todo esse potencial que Ele nos deixou e transferirmos para nós, para a humanidade, na forma dos melhores padrões energéticos, quando não nos for possível transferir padrões de linguagens fáticas da ordem da Terra. Antes de entrar para o passe, antes de começar a mensagem do irmão Leocádio, nós queremos avisar a todos os irmãos que hoje é a nossa última reunião do ano de 2019 e estaremos retornando na terça-feira, dia 14 do 1. O grupo de estudos retorna no dia 18 do 1 de 2020 e o grupo de sábado retorna, o grupo de estudo retorna dia 16 e o grupo de sábado retorna dia 18 do 1. Queremos convidar nossos irmãos todos para a palestra que o professor Mauri fará aqui para nós. Será no dia 21, logo na terça seguinte ao que nós retornamos sábado, será a palestra dele, 21 de 1 de 2020, terça-feira, às 20 horas. A palestra tem como título Doutrina Espírita, Sistema de Ideias, as Diversas Linguagens.